Olá, eu sou Aldemir Drummond, professor de Estratégia e Organizações da Fundação Dom Cabral e coordenador do Núcleo de Estratégia e Gestão Empresarial. A gente está aqui hoje para discutir e falar um pouco do tema de implementação de estratégia, que é um dos temas com os quais a gente trabalha no Núcleo de Estratégia da Fundação Dom Cabral. Em primeiro lugar, qual que é a relevância desse tema? Ela vem basicamente dos nossos contatos, dos nossos trabalhos junto a empresas, particularmente de grande porte, que têm apontado a questão da execução da estratégia como um dos seus gargalos. Isso é, muitas vezes as empresas têm processos de formulação muito bem feitos, mas uma grande dificuldade de executar as suas estratégias. A partir dessa relevância, acho que um ponto fundamental, em primeiro lugar, é reconhecer a complexidade do processo de execução da estratégia. Essa complexidade ela é decorrente de diversos fatores, eu vou citar 3 aqui. O primeiro deles é a questão do número de pessoas envolvidas. Em geral, quando as empresas formulam uma estratégia, poucas pessoas participam dessa formulação, mas quando essa estratégia está sendo executada, essa execução ela é realizada por um grande número de pessoas, um número muito maior. A segunda é a questão do tempo, quer dizer, a execução da estratégia é um processo em que muitas empresas pode levar, dependendo da estratégia, um tempo muito longo. E o contexto onde essa execução acontece, evidentemente, esse contexto muda ao longo desse tempo. Um terceiro ponto importante também é a questão da adequação da organização, isso é, a adequação das variáveis da empresa à estratégia. À medida que, muitas vezes, uma nova estratégia representa uma mudança organizacional, isso pode requerer das empresas uma adequação da sua estrutura, dos seus processos e talvez até mesmo da competência das pessoas. Então, esses pontos todos caracterizam a execução ou a implementação como um processo de alta complexidade. Para trabalhar esse tema, o que a gente fez foi, aqui dentro do núcleo de estratégia, foi montar aquilo que a gente chama de um centro de referência de estratégia, onde a gente trabalha hoje com 5 empresas de grande porte, onde a gente segue processos de execução dentro de cada uma das empresas, numa interação contínua, num debate para poder identificar quais são as principais dificuldades que cada empresa encontra, maneiras de poder superar essas dificuldades e também uma troca de experiência entre essas empresas nesses processos. Eu destacaria alguns pontos de atenção que têm surgido desse processo de pesquisa junto a essas empresas. O primeiro deles é a questão da alocação e distribuição de recursos, quer dizer, a priorização de recursos para aquelas atividades que são consideradas fundamentais na execução da estratégia. O segundo ponto é o ponto de coordenação, isso é, como que você faz com que pessoas e áreas diferentes áreas da empresa trabalhem na mesma direção, que é a direção dos objetivos estratégicos. O terceiro ponto tem a ver com o papel da alta e da média gerência na implementação. A alta gerência, em muitas organizações, ela muitas vezes está dedicada muito mais à formulação e basicamente não dá tanta atenção à execução, delegando esse papel. Esse papel realmente deve ser delegado, mas é papel também da alta administração, primeiro, dar visibilidade e a devida relevância em termos de tempo ao processo de execução, o monitoramento dessa execução e sempre fazer com que as pessoas tenham atenção para ela. Já no caso da média gerência, ela tem um papel fundamental, primeiro, de compreensão, entender o que são os objetivos estratégicos, a ligação entre a alta administração e o mercado e a operação da organização e também uma questão de monitoramento desse processo. Uma outra variável fundamental é aquilo que a gente chama da gestão do desempenho da implementação, isso é, a maior parte das empresas tem uma questão de desempenho do resultado final da estratégia, mas o que a gente vê é que esse processo de execução, por ele ser um processo que demora ao longo do tempo, é necessária a construção de mecanismos para acompanhamento do desempenho da própria implementação. Eu vou citar alguns aqui apenas como um exemplo. Por exemplo, repensar o seu sistema de mecanismo, o seu sistema de incentivos e recompensas, até que ponto que ele está ou não ligado à execução da estratégia, a construção de indicadores específicos, indicadores estratégicos e operacionais que permitam exatamente esse acompanhamento e, por último, a questão de construção de mecanismos de aprendizagem organizacional que permitam que, ao executar a estratégia, você possa refletir, inclusive, sobre os seus objetivos estratégicos. Apenas como uma mensagem final, é o reconhecimento, em primeiro lugar, que os processos de implementação são processos complexos e, por causa disso, demandam a atenção da gestão da organização e a devida visibilidade. E, por fim, a importância, durante o processo de execução, da conexão entre o que seriam a intenção estratégica, as rotinas das pessoas, o próprio processo e os resultados. Quer dizer, as pessoas dentro da organização precisam ter a compreensão desse processo como um todo, de forma a ligar o trabalho dela ao resultado da organização.